Paz e graça, irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, aqui a serpente, que é o próprio diabo, coloca na mente de Eva a mesma coisa que tinha na mente dele, ou seja, querer mais do que já tem. O diabo, ele foi criado como o anjo mais perfeito que Deus fez, mas não estava bom, não era o suficiente para ele. Então ele quis ser semelhante ao Altíssimo e fazer um trono para ele. Esse mesmo pensamento ele passa para Eva e derruba Eva, ou seja, sereis como Deus. Eva podia comer de todo o fruto do jardim, todo, ou seja, você pode colocar 99%, ela podia. E esse 1% ela não podia. Essa árvore maldita, essa árvore que traria consequências desastrosas para o ser humano. E agora, ela acaba desejando isso. Ou seja, um descontentamento entra em Eva. Um descontentamento com aquilo que ela tinha. Ou seja, devemos nos contentar com o pouco que Deus nos concede. Se esse pouco é na justiça, se esse pouco é correto, se contente com ele. E olha que não era pouco, era 99% do jardim que ela tinha permissão para tocar. Ou seja, nem pouco não era, já era muito. E mesmo assim, ela se tornou descontente porque o inimigo plantou isso na mente dela. Então cuidado com isso. Esta semana o Senhor diz para você: cuidado com o descontentamento. Se contente com aquilo que Deus te deu. Se contente com a sua esposa. Se contente com a sua família. Se contente com o seu carro. Se contente com o seu trabalho. Se contente com a sua bicicleta, se você não tiver carro. E se contente com as suas pernas saudáveis, se você não tiver bicicleta. Se contente com a sua casa simples, porque vale mais o pouco no correto do que o muito no erro. Porque Deus diz para você: tem uma semana de contentamento com aquilo que eu tenho feito na tua vida. Tem uma semana de reconhecimento para com Deus e sendo feliz, se contentando com aquilo que Ele tem proporcionado para você. O mal de muitas pessoas é esse: o descontentamento com as bênçãos que Deus já tem concedido na vida deles. Cuidado com isso. Tenha uma semana de bênção. Se contente com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Claro, sempre melhorando, mas se contente com a bênção que Deus já tem feito na sua vida, porque Ele é fiel. E tenha uma semana de vitória e de milagre. Em nome de Jesus. Paz e graça.